Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal Bíblia de Fato. Nos últimos dias, como diz as Escrituras, nos sobreviriam tempos trabalhosos, por causa de homens que são amantes de si mesmos, que se entregam ao seu próprio ideal, ao seu desejo e à sua vontade, em detrimento da verdade absoluta das Sagradas Escrituras. Falar de teoria da conspiração e cristianismo muitas vezes pode ser um pouco estranho para algumas pessoas, mas as forças do mal exteriores atacam o cristianismo não apenas de fora para dentro, xingando ou ridicularizando, mas se inserindo dentro do cristianismo para, como um câncer, trazer o mal para dentro do povo de Deus. Então fica conosco até o final deste vídeo, porque nós iremos falar sobre uma teologia ou teoria implantada dentro do cristianismo, a fim de levá-lo a ser simplesmente minado as suas forças e os seus fundamentos. Precisamos estar de olho em tudo isso para servirmos a Deus de maneira consciente e conhecermos as verdades da palavra de Deus. Se ainda não é inscrito no canal Bíblia de Fato, então se inscreva nesse momento e continue conosco estudando a palavra de Deus. Logo após a Revolução Francesa, se criou uma aversão a nível mundial sobre a igreja e as coisas de Deus. O homem, de forma mais intensa, promoveu a sua independência das coisas de Deus. E não só algo em que ele negue e viva a sua vida da maneira que ele quer, mas algo militante, a fim de destruir nas mentes e nos corações toda a ideia implantada na sociedade pela cultura judaico-cristã. E aí, também, uma dessas é a teologia da libertação, que nós iremos falar os conceitos, os propósitos e, principalmente, a origem da teologia da libertação, onde ela surgiu. Então, vamos precisar começar lá pela Rússia, onde por volta da década de 50, Nikita Khrushchev fez uma reunião em que se baseou na técnica de Antônio Gramsci, ou seja, não adianta combater a religião de frente, mas nós devemos corrompê-la por dentro. E baseado nessa intenção, ele decidiu implantar uma teologia crítica, que é simplesmente o nome técnico da teologia da libertação, que seria um nome mais fácil para se fazer propaganda, ou seja, uma teologia que traz libertação para os seus adeptos. Foi aí que, em 1968, houve um congresso internacional para apresentar essas ideias que surgiram lá na União Soviética. E por volta de 1971, o padre Gustavo Gutierre, também juntamente com, aqui no Brasil, Leonardo Boff, em 1977, criaram livros, e esses livros se tornaram os fundamentos da teologia da libertação, que é simplesmente uma teoria ou ideologia da América Latina, que começa aqui na América Central, ou seja, um bode expiatório ou alguém que faz uma propaganda, um falso profeta, inserido no meio do povo de Deus, trazendo as ideias do anticristo, as ideias do mal e as ideias de um sentimento mais político direcionado à esquerda, para tentar minar o poder da igreja. Esse movimento, como é sabido, se iniciou dentro do cristianismo católico. E aí houve uma reação do Papa João Paulo II, levantando um bispo, um cardeal chamado Ratzinger, que posteriormente viria a ser o Bento XVI. E esse homem ele é conhecido como sendo altamente culto e preparado dentro da igreja. Por isso ele trouxe 10 pontos principais que combatem essa teologia da libertação. Porém, o que muitos criticam sobre tudo isso que a Igreja Católica reagiu à teologia da libertação ficou apenas dentro dos discursos teológicos de combate a essa ideologia. Isso não impediu que esse movimento se implantasse no meio do povo e eles continuassem a trabalhar no meio do povo. Era as ideias versus a prática. A Igreja Católica combateu a ideia, entendeu que tinha vencido a teologia da libertação por causa da teologia formada pelos próprios
padres e cardeais, porém eles esqueceram da prática, eles esqueceram de combater, e foi aí onde essa teologia inserida nos corações desses sacerdotes e do povo foi crescendo, 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 e conquistando e convencendo e manipulando as mentes. Algumas curiosidades sobre a teologia da libertação, porque quem fundou a teologia da libertação foram pessoas que fundaram também o Foro de São Paulo. Entre eles estavam o Frei Beto. A teologia da libertação é um conceito básico e simples, simplesmente é a politização total, integral e sistemática da igreja. É a política entrando dentro da igreja para usar a igreja como um braço forte para convencer e implantar os seus conceitos na sociedade. O erro da teologia da libertação é colocar simplesmente a ciência social antes do processo teológico. Eles usam as ciências sociais para ver a teologia, produzir teologia para a sociedade. O pastor Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia, ele diz que a política, como base para a leitura da Escritura, é a própria destruição da leitura da Escritura, não sendo mais sua projeção, e sim a projeção de quem lê. E agora eu irei falar um pouco sobre os fundamentos e os propósitos desta ideologia ou desta teologia crítica. Então, se você está gostando, deixa o seu like para contribuir com este vídeo e também não se esqueça de deixar o seu comentário. Com a teologia da libertação, a igreja passa a ser definida pelos valores do mundo e na sociedade. Ela não é mais militante, mas ela é aquela que absorve e incorpora as mudanças. É uma igreja progressista, que incorpora as mudanças sociais e busca, através da Bíblia Sagrada, apoiar, mudar ou influenciar os projetos políticos a partir da Bíblia. Com isso, ela fere os princípios bíblicos e por isso se torna impossível alguém ser da teologia da libertação, alguém ser de esquerda ou marxista e ao mesmo tempo ser cristão, porque os fundamentos absolutos da Bíblia Sagrada são fundamentos eternos. O fundamento dele é uma pessoa, Cristo, que é a palavra, que é o Logos, para conversão e transformação. E não apenas a transformação dos sofrimentos da sociedade, mas a libertação dos pecados do homem. Porque uma vez o homem liberto dos seus pecados, ele andará na justiça de Deus e promoverá a paz na sociedade. Então, o alvo do problema não é o problema apenas social. O alvo do problema é o homem longe de Deus, é o homem sem Deus, e ele deteriora a sociedade, ele deteriora a família e ele que traz o mal. Então, a teologia da libertação, ela assimila a ética contemporânea dentro do cristianismo. Por isso, a mordaça, de forma até indireta, entra na garganta dos líderes, dos sacerdotes, que são podados e não têm mais coragem de expor as verdades das Sagradas Escrituras. E o Evangelho fica sendo um Evangelho inclusivo, no sentido de incluir no seu meio as pessoas que não têm mudança de comportamento, tendo em vista que a palavra de Deus diz que é uma nova vida. As coisas velhas da prática de vida se passaram. É uma metanoia, mudança de pensamento, uma conversão. Sai de uma rua, de um caminho, e entra uma conversão, uma linguagem de trânsito, e entra para uma outra rua, um outro sentido, um outro pensamento. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vai encontrar fácil na internet que existe um personagem político que ele diz que ele é um pouco filho da teologia da libertação. Esse mesmo. A teologia da libertação não é nada mais, nada menos do que o esforço socialista de fazer teologia. É a teologia politicamente de esquerda para promover os seus ideais. E qual o mal que a teologia da libertação, no sentido espiritual, traz para o povo de Deus? Simplesmente isso. A teologia da libertação altera a interpretação da salvação e a sua tendência é eliminar e desconhecer a
transcendência e a gratuidade da libertação de Jesus Cristo. Ou seja, se esquece dos milagres, se esquece do sobrenatural de Deus, se esquece que a libertação e a salvação é gratuita pela graça de Deus. Isso não vem de nós, é um dom, é um presente que é dado por Deus. E a teologia da libertação altera isso, fazendo com que o mal da sociedade seja a pobreza, a diferença das classes, e por isso é preciso combater isso para que o homem seja liberto do mal e tenha uma vida feliz. Essa teologia, ela prejudica a missão espiritual da igreja. E qual é a missão espiritual da igreja? Fazer discípulos de Jesus Cristo, ensinando eles a guardar todas as coisas que Jesus Cristo falou, batizando eles em nome da Trindade e fazendo com que eles tenham uma vida diferenciada no meio de uma sociedade corrupta. Tanto é que a própria religião, ela considera a questão sobrenatural e espiritual e moral e a questão social também. Então a religião é fugir da corrupção do mundo, ser santo e ajudar aqueles que necessitam, estender a mão ao aflito. Porém, essa teologia, ela tem tirado a transcendência, o sobrenatural e espiritual e tem visto que apenas o sofrimento imanente, o sofrimento aqui neste mundo e nesta terra é o sofrimento que o homem precisa ser liberto. Por isso que um dos fundamentos desta teologia é o imanentismo liberal europeu, ou seja, só é real este mundo. É aquele ditado popular, morreu, acabou. Esse é um resumo do que é teologia da libertação, qual a sua origem e os seus fundamentos. Se você veio conosco até aqui, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Continue conosco sendo inscrito no canal Bíblia de Fato e compartilhando os nossos vídeos para que nós venhamos alcançar mais pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.